Chegamos com o coração elevado ao 6º dia da novena dedicada ao Divino Espírito Santo. Nossa cidade, Divinópolis de Goiás, traz esse nome em razão da história, da fé, da devoção, do amor ao Divino Espírito Santo neste município, nesta cidade. E nesta doce capela do Divino Espírito Santo, lugar sagrado onde o povo simples e fiel eleva sua súplica, seu louvor e sua esperança ao céu, nos encontramos para viver as bênçãos do Divino Espírito Santo. Hoje a Igreja nos dá 3 textos sagrados que, sob a luz do Espírito Santo, ilumina o sentido mais profundo de uma vida segundo o Espírito, uma vida conduzida pelas suas moções santas, e não pelos impulsos da carne, nem pela lógica do mundo. Primeira leitura dos Atos, o Salmo e o Evangelho de São João. Na primeira leitura, São Paulo, movido pelo Espírito Santo, se despede dos presbíteros de Éfeso e lhes diz com palavras tocantes: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como guardas para pastorear a Igreja de Deus. Nós vemos neste texto uma grande obra do Espírito Santo. Ele é quem suscita pastores, envia missionários, guia a Santa Igreja. Quem vive no Espírito cuida do rebanho, protege a fé dos pequenos, não busca os próprios interesses, mas o bem das almas. Essa é uma atividade do padre, do diácono, dos catequistas, dos evangelizadores, dos que coordenam grupos e serviços na paróquia. É o pastoreio. Uma paróquia, ela é um apostolado, é o lugar do pastoreio de Cristo, que através dos que zelam e cuidam das coisas de Deus, vai tocando o coração do povo. Santo Agostinho, no século V, disse uma frase bonita sobre isso: quem guarda o rebanho do Senhor deve ter o espírito de amor e de verdade, porque só com o Espírito se pode amar o que é de Deus. A paróquia é um lugar de bênção, é um lugar deste amor, amor bonito de Deus por todos nós. No Santo Evangelho, Jesus nos dá uma mensagem que conduz ao seu coração. É a grande oração sacerdotal do capítulo 17 de João, onde Nosso Senhor suplica ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Veja aqui, meus irmãos, a beleza da nossa fé católica. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Os nossos pés estão sobre a terra, mas o nosso coração deve estar em Deus. A vida segundo o Espírito Santo é, portanto, uma vida santificada na verdade. Cristo é a verdade. Deus é o princípio vital da verdade.
O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E por isso, ele não permite que nós nos acomodemos com uma vida de mentiras. Não nos acomodemos com a corrupção, com as ideologias do mundo. Nós somos crentes e a gente não pode misturar o nosso coração com as coisas tão esquisitas que acontecem nesse mundo. A destruição da família, a destruição da honestidade. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação muito difícil, que é a volta da corrupção. Uma coisa tremenda. Nós estamos vivendo um estado perigoso de exceção, de perseguição às pessoas, para que elas não possam dizer o que pensam. E vocês sabem, aqui mesmo na cidade, teve muitas pessoas que foram roubadas na sua aposentadoria. Agora vocês imaginam um governo que rouba dos velhos, dos idosos, dos pobres? Isso é um absurdo. Tira 30 reais de um aqui, 40 de outro ali, 20 ali. No final dá milhões, bilhões. É muito dinheiro. Vão devolver? Não sei. Porque hoje no Brasil, quem está fora da lei tem privilégios. A gente fica assustado de ver como pessoas de alta periculosidade são colocadas em liberdade e as facções fazem festa. É assustador. Muito perigoso o que nós estamos vivendo. Nós precisamos rezar mais pela nossa pátria, rezar para que Deus intervenha em favor, sobretudo, do povo sofrido. As pessoas, sobretudo as que podem trabalhar, não podem contentar em ganhar esse Bolsa Família e pensar que você vai ser feliz e realizado a vida toda com isso. Nós precisamos trabalhar. A reclamação de ponta a ponta no Brasil hoje é que você não encontra as pessoas que querem trabalhar. Eu quero dizer para vocês que o Bolsa Família não dá direito de aposentadoria a ninguém. Ah, mas eu não posso assinar minha carteira que eu vou perder. A gente precisa pensar nisso. Isso é muito sério. Nós precisamos ter uma visão empreendedora, crescer, melhorar a situação, trabalhar, ir adiante, não ficar paralisados, não ficar anestesiados por estas migalhas que vêm do governo. São Basílio Magno, no século IV, em seu tratado sobre o Espírito Santo, ele afirma: o Espírito Santo é o princípio da santificação da alma. Nenhuma alma se santifica na preguiça, no roubo, na corrupção. Esses que estão aí roubando aos bilhões, eles não têm noção do que os espera na hora da morte. Os corruptos, os ditadores não sabem o que os espera na hora da morte. Porque eles não precisam de Deus, eles têm fama, têm dinheiro, têm a justiça ao seu favor, mas na hora da morte não existe advogado, não existe médico, não existe nenhum ministro, nenhum juiz capaz de interromper o processo da morte. Ela chega. E chega para fazer o resumo da vida. O resumo da nossa vida é na hora da morte. No momento em que nós vamos sair desse corpo para ir à presença de Deus ou do diabo. São duas faces que acolhe a alma de quem morre. Ou a face de Cristo ou a face do diabo. Quem não viveu para Deus, quem viveu só para si,
Quem viveu praticando o mal sabe com quem vai encontrar após a morte. Quem é guiado pelo Espírito Santo não conforma seu coração com este mundo, diz o apóstolo Paulo, mas se transforma interiormente. Vive com pureza, castidade, verdade, humildade, zelo e caridade. O cristão é chamado nas suas fraquezas a aperfeiçoar cada vez mais sua vida interior, sua oração. O salmista clama no salmo de hoje: mostrai, ó Deus, vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes. O poder de Deus é o amor, é a libertação, é a nossa salvação. O poder de Deus é isso. Deus nos salva. Qual a aplicação prática da missa de hoje nós podemos fazer na nossa vida, na nossa paróquia, na nossa família, na vida de cada um? Viver segundo o Espírito Santo e ouvir as moções dele, muitas vezes suaves e silenciosas, mas profundamente eficazes. Até quando a gente vai fazer um negócio, nós devemos perguntar: Espírito Santo, me ilumina, isso que eu vou fazer é certo? Eu lembro uma vez, um membro da igreja, eu era padre novo ainda, no encontro de casais, ganhou lá uns dinheiros e cismou que tinha que comprar uma caminhonete. E a mulher dele disse: cuidado, converse com o padre. Ele me falou que ia financiar aquela coisa. Eu falei: filho, nós estamos num país que nada é certo, não faz isso não. Ajunta o dinheiro, dá um tempo, amadureça mais para depois você comprar esse carro. Ele tretou e comprou o carro. Aquele carro foi a desgraça da vida dele, porque ele usou o carro para trair a esposa, perdeu a esposa e depois perdeu a vida num acidente. Se está com Deus, não sei, porque não escutou Deus, não escutou o discernimento. Vocês casados, por exemplo, teus filhos, vocês devem discutir um com o outro na cama, a cama do casal. O quarto do casal é só para o casal, não é para os filhos. Criança já coloca no outro lugar. Ali o pai e a mãe conversam sobre como nós estamos educando os nossos filhos. O que o Espírito Santo quer colocar em nós para educar nossos filhos? Se vocês discutirem isso e rezar e pedir o Espírito Santo, vocês vão fazer a educação corretamente. Não aquela educação errada. A mãe coloca o menino de castigo porque colou na escola, brigou com os colegas, fez arte. Aí o pai chega do trabalho: o que está fazendo aqui nesse canto? Ah, minha mãe me colocou de castigo. Não, sai daí, sua mãe é boba. Tirou a autoridade da mãe. Lá na frente ele não vai respeitar ninguém. Ele deu asa à cobra. Eu não sei se nos matos daqui ainda tem cobra de asa. Existe cobra de asa nessa região? Acho que não existe mais. É um animal. Ainda tem ainda? Muito raramente você acha uma cobra de asa. É uma cobra que voa. E a cobra de asa não pica o pé, ela pica logo a cabeça das pessoas. Então, quando você faz isso, uma má educação dos filhos, você vai sofrer. Você vai ter que visitar esse filho na cadeia, você vai ter que amargurar às vezes as drogas. Uma tristeza. Ontem mesmo eu escutava uma mulher que partilhava comigo que o marido dela foi morto pelo filho dele com outra mulher de menor. Matou o pai, tranquilamente. Aí eu fiquei perguntando: que educação esse menino teve? Nenhuma.
filho da bagunça, filho do pecado, filho de uma família desastrada. Resulta nisso. O que o Espírito Santo faz no nosso coração? Ele nos corrige quando caímos na vaidade e no orgulho. Será que em Divinópolis tem alguém que é vaidoso? Vocês acham que tem? Tem. Aqui dentro da igreja tem? Tem. Todos nós temos um pouquinho de vaidade. E orgulho? Também. O pecado original trouxe o orgulho para nós, que é o pecado dos anjos. É você não aceitar ser corrigido, não ter humildade para reconhecer os erros. Isso é orgulho. Achar que é melhor do que os outros. Você que não dialoga com a sua mulher, que você acha que isso é besteira, que o marido não precisa escutar o que a mulher pensa. Cuidado, isso é orgulho. A esposa também que não quer escutar o marido, não quer dialogar, isso é orgulho. Não pense que você é capaz. Tudo termina. Tudo vai passando. Nós precisamos vencer a vaidade e o orgulho. As crianças precisam ser ensinadas na humildade. Já mostrar para a criança que ela não é melhor do que ninguém. Mas a mãe fica, você tem que vestir melhor do que seus primos, que suas primas. Você tem que ser mais chique. Já vai colocando a vaidade. O Espírito Santo nos levanta quando estamos abatidos pela morte, por uma perca econômica, por uma quebradeira econômica, por uma doença. Não é fácil você chegar no médico, o médico dizer, você está com câncer. Fica para baixo, né? Mas quem é cristão, quem é do Espírito Santo, não. Eu vou tratar, se for da vontade de Deus, eu vou viver. Se não for, eu vou para o céu. Vou terminar bem minha vida. Nos sustenta quando nós somos perseguidos por sermos fiéis. Quem tem fé, às vezes é perseguido. Alguém fica te cobrando, mas você é da igreja e fazendo isso, né? Perseguição. Ele nos conduz no verdadeiro caminho quando parece que a vida nossa está confusa. Você não sabe para onde vai, você está igual barata tonta. Não sabe se vai para cá, se vai para cá, você não sabe mais qual é o caminho. Então precisa escutar Deus, escutar o Espírito Santo. Tem católico que é assim, vem a dificuldade, ele corre para a macumbaria, corre atrás dos curandeiros, vai buscar não o Espírito de Deus nesse lugar, mas o Espírito do demônio. Aí depois vem atrás do padre, padre, eu estou escutando vozes, padre, eu estou vendo um vulto andar atrás de mim, padre, eu estou sentindo caatinga onde não tem nada fedendo, padre, eu estou cozinhando, mexendo no feijão e aparecendo bola de cabelo dentro do meu feijão. O que é isso? Macumba, feitiço, satanismo. Católico que não tem força vai atrás disso. Eu tenho muitos e muitos exemplos de pessoas que deixaram o caminho da luz, o caminho da cruz, para ir atrás de busca de facilidades. Qual é a maior certeza que nós temos? Não é a morte? Todo mundo vai morrer. Quem não morre de novo, de velho não passa. Então você sabe disso. Então a gente tem que estar preparado para isso, gente. Ah, porque eu estou com um tumor na tireoide, agora já saio doido caçando curandeiro, indo em macumbaria, buscando esse tipo de benzedor, esse povo que não reza. Vocês que já foram na casa de curandeiro, vocês sabem como é que é a casa de um curandeiro. Fede, tudo esquisito, um absurdo, que é as imagens diabólicas, as imagens esquisitas. É uma coisa disso. Vocês acham que eu já não entrei na casa de macumbeiro? Eu já entrei. E já vi muita coisa esquisita nesse mundo. E o Espírito Santo nos dá discernimento diante das tentações e divisões. Aquela tentação, eu vou para a igreja de crente. Católico, igreja de crente?
Vai trocar a sua igreja por uma seita? Discerne isso, pelo amor de Deus. Ah, não vou na igreja mais porque o padre me maltratou. Meu Deus do céu. Você vai na igreja por causa de padre? Por causa do bispo? Não. Por causa do diácono? De maneira alguma. A gente vai à igreja por causa de Cristo. A igreja é santa. Nós, os membros da igreja, nem sempre. E a gente tem que ter um coração aberto para perdoar quem ofende a gente. Ah, porque a ministra da comunhão me maltratou, então eu não vou mais à igreja. Olha o pecado, olha o que o diabo faz, é o orgulho. Orgulho, o pecado dos anjos aí dentro do coração. Coisa terrível. O Espírito Santo, meus irmãos, quer de nós uma única coisa: a santidade. Quem é santo vai para o céu. O que é o santo? É aquele que pratica a justiça, que sabe dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é o dos homens. A santidade. E a santidade, ela é possível, ela acontece no coração daqueles que escutam Deus, que discernem, que invoca o Espírito Santo, que caminha em sua luz. Quando nós olhamos a bandeira do divino, quando a bandeira do divino passa sobre nós, nós devemos ter essa consciência que o Espírito Santo é uma nuvem que nos protege. Lá no começo do mundo, quando estava a bagunça da criação, o Espírito pairou sobre o caos e foi ordenando as águas, a terra, para que tudo fosse harmônico. Quando o povo de Israel atravessava o deserto, o Espírito Santo acompanhava como nuvem de fogo. Quando Jesus desceu as águas do Jordão para receber o batismo, ele não precisava ser batizado, mas ele quis com aquele gesto começar o povo de Deus, o novo povo de Deus. O Espírito pairou sobre Jesus. No Tabor, na sinagoga, quando Jesus prega e anuncia o reino, o Espírito do Senhor está sobre mim. Na cruz, na dor da paixão, o Espírito Santo pairava. Assim como houve o caos na antiga criação, na nova criação, o caos do pecado agora é harmonizado pelo sacrifício da cruz, auxiliado pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos clamar o Espírito Santo. E a bandeira do divino, ela representa isso. É o Espírito, essa nuvem do céu que paira sobre nós. E a coroa é o sinal de que nós estamos sob o reizado do divino. O reino de Deus, o reino do Divino Espírito Santo, que é o reino de paz, de justiça, de amor, de fraternidade, de honestidade, da verdade. Não é esse reino sujo do mundo. Quanta coisa esquisita nós temos nesse mundo. Então a minha mensagem para vocês, para mim, para o Padre, para todos nós aqui que precisamos, deixar-nos conduzir pelo Espírito. O Espírito Santo nos conduza. E neste 6º dia da novena, nós somos chamados a invocar com todo o coração o Divino Espírito Santo. Vocês repetem comigo: vinde Espírito Santo, dai-nos docilidade nas vossas moções, livrai-nos do espírito do mundo, fazei-nos viver segundo a verdade, a palavra e o amor. Santificai o vosso povo e fazei de nós um templo vivo para a vossa glória. Amém. São João da Cruz, século XVI, diz o seguinte: a alma que se deixa conduzir
pelo Espírito Santo, não se perde jamais, pois ele a leva ao cume do Monte Carmelo, onde Deus habita em silêncio e em luz. Que a Imaculada Conceição nos ajude a viver como ela viveu, cheios e plenos do Espírito Santo. Assim seja. Amém.